Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Então, vamos dar continuidade aqui às nossas aulas de saúde mental, né? Espero que vocês estejam gostando, como eu falei para vocês anteriormente, é uma matéria assim muito teórica, tá? Então, que vai demandar de vocês muito leitura. Também, pessoal, muito bom senso, né? Porque saúde mental, pessoal, envolve muita humanidade, atenção, percepção da vida, entendeu? Como vocês agem diante das situações mesmo do dia a dia. Então, são formas que talvez vocês vão ter que adquirir. Talvez todos já têm essa questão mais da humanidade, como a gente enxerga o próximo. Vocês podem ver no título aí estigma e sofrimento, né? Então é isso que eu quero abordar para vocês aqui. Provavelmente aqui eu vou terminar um pouco mais dessas introduções acerca da saúde mental em si. E terminando aqui, nós vamos entrar na parte da história, né, da reforma psiquiátrica brasileira que ocorreu na década de 70, que ela foi um marco, né, uma revolução de como se vê tanto a pessoa, né, com distúrbio mental, tanto na forma como a gente aborda questão de institucionalização, de como a sociedade vê essa pessoa. Então é uma matéria muito importante, tá? Isso aí é básico do estudo da saúde mental, que todos temos que saber, estudar e até mesmo aprofundar para quem for querer seguir essa área. A gente sabe que nós vamos abordar, vocês vão ver o CAPS, o NASF, que são, né, por exemplo, o CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial, que trata praticamente de todos os distúrbios mentais que vocês conhecem. Nós também vamos ver o NASF, que é um núcleo de apoio à saúde da família, que parece, não tenho certeza, que nesse ano de 2020 o NASF ele meio que foi, meio não, viu, pessoal? Na verdade é totalmente foi extinto, mas ou então ele foi reformulado, tá? Então é coisa que nós vamos estar observando. Então vamos lá, pessoal. Estigma e sofrimento. A gente já falou de alguns temas anteriores, né? Nós falamos sofrimento não é doença. Nós falamos sobre que mais aqui, pessoas que sofrem, tá? Então nós vamos voltar aqui ao estigma e sofrimento, tá? Então vamos tentar entender e visualizar esses tópicos. Em terceiro lugar, por que o estigma da expressão doença mental? Ou até mesmo o eufemismo, né? Transtorno mental. Eufemismo, pessoal, é quando a gente pega um termo e a gente tenta amaciá-lo, certo? Vamos dizer assim, uma pessoa morreu. Qual que é o eufemismo de uma morte? A pessoa descansou, entendeu? Então, por que não fala-se assim, doença mental? Fala-se, mas não, a pessoa tem um distúrbio mental, um transtorno, né? Então, continuando. É grande e significa um sofrimento adicional para quem o carrega. Isso é verdade, pessoal. Vocês vão observar que muitas pessoas que têm esse distúrbio, que têm esses transtornos mentais, alguns não gostam de falar que eles são doentes. Então, há sim esse peso que eles carregam, muitas pessoas, e não gostam desse tratamento, tá? Eu mesmo já trabalhei num CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, e essa terminologia doença ela é muito pesada para eles, né? Há pessoas que entendem isso de uma forma natural, e vocês vão ver que realmente é uma coisa natural, que é muito comum, e pessoas que
que não sabe lidar muito bem com esse termo. Portanto, cadê portanto? Ainda, portanto, ainda que entre profissionais de saúde seja útil usar no cotidiano expressões que condensem informações, precisamos nos interrogar sobre o sentido que essas expressões carregam na comunidade. Então, pessoal, é o que eu falei vamos dizer assim, na parte anterior, nas frases anteriores. Nós, profissionais de saúde, também temos que pesar, colocar na balança a forma com que nós utilizamos esse tipo de expressões. Certo? Vocês vão ver, pessoal, que saúde, doenças, lá vai eu falando doenças, que transtornos mentais, eles são mais comuns do que se pensa. E nós, como profissionais de saúde, temos que ser sensíveis quanto a este tema. Sensíveis com os pacientes, com os clientes, ou até mesmo, pessoal, com os colegas, com familiares, tá? Porque eu tenho certeza que todo mundo aí já convive ou conviveu com alguma pessoa com algum distúrbio, né? Uma pessoa em sofrimento mental. A expressão doença mental e seus eufemismos podem induzir a pessoa e seus familiares e sua comunidade, pelo menos, a 2 erros comuns. Primeiro, nós vamos aqui, pessoal, avaliar erros. Eu vou abrir uma aspas aqui, viu? Erros, né? Primeiro erro entre aspas. Doença mental faz pensar em causa genética hereditária que determina e limita as possibilidades da vida para a pessoa. Vamos lá. Isso simplesmente não é verdade. Mas vamos lá, presta atenção. Não é verdade para as formas mais frequentes de sofrimento mental na atenção básica. Olha aqui, não é verdade para as mais frequentes, certo? Então, o que isso vem a ser? Aí, só para terminar aqui, para concluir com vocês, não há nenhuma evidência desse grau de casualidade genética. Como eu já havia, isso aqui quem falou foi o Kendler, tá? Em 2006. Quando eu fazia faculdade, a minha professora, ela era doutora em farmacêutica, só que ela é doutora mesmo, ela tem o doutorado, tá? E ela estava fazendo estudos relacionados a pessoas em sofrimento mental, a pessoas em distúrbios mentais, tá? Nesse estudo dela, ela evidenciou sim, que há uma carga genética. Essa frase aqui, ela não desmente isso. Ela simplesmente evidencia que as formas mais frequentes que tem na atenção básica não evidencia esse grau de casualidade genética. Então, não podemos confundir. Há sim base genética, mas não vamos dizer assim, nas principais demandas da AB, né, que é a atenção básica. Então, nós sabemos que há vários tipos, pessoal, de doenças, lá vai eu de novo, de distúrbios mentais, de sofrimentos mentais, nós sabemos, né, são inúmeros, até incontáveis, desde o mais simples até o avançado. E eu vou aqui falar aqui para vocês. Aqui já está aqui no texto o que faz referência a isso aqui. Ó. Segundo o erro, associar a ideia de doença a um julgamento moral sobre a pessoa. Olha para você ver. Muitos dizem que o deprimido ou o alcoólatra é no fundo um fraco. Olha aqui. Esse segundo erro, ele está um pouco associado ao primeiro. Por quê? Vamos lá, meu pai. Meu pai, ele era bastante alcoólatra.
Gostava, né? Não sei se gosta ainda, mas bastante do álcool. Não necessariamente que eu vá ser um alcoólatra. E nós sabemos que o álcool e o fumo, o dependente, né, do tabaco, o dependente do álcool, o alcoólatra, pessoal, anotem aí, vocês têm que saber esse termo, é chamado de etilista. Etilista. Porque o álcool, né, a gente fala que é etil, né? Então, etil é álcool, etanol, álcool etil, e fala então etilista, certo? E nós sabemos que o cigarro, né, o que a gente fala o fumante, ele é o tabagista. Então, tabagista e etilista, tá? Então, a gente não utiliza essa palavra alcoólatra na saúde, a gente utiliza mais etilista. É no fundo fraco, ou no sentido inverso, é comum taxar um criminoso violento de doente mental, ou seja, um esquizofrênico ou um drogado. Então, pessoal, vocês vão ver que pessoas com distúrbios mentais ou não, elas têm esse tipo de estigma na comunidade. Se a pessoa ela é violenta e agressiva, não, ele é um doente mental. E quando eu associo um doente mental porque é uma pessoa agressiva, então eu estou associando também essas outras distúrbios mentais, eu estou associando a um esquizofrênico, a um drogado, a um doente mental. Então a gente começa a fazer essa associação entre termos e a gente acaba sendo preconceituoso. Não significa que todo esquizofrênico ele é violento, ele é agressivo. Nem que toda pessoa dependente química, né, pessoal? A gente também não vai utilizar a palavra drogado, a gente vai utilizar dependente químico, certo? Vocês são profissionais de saúde, então vamos, como se diz, aperfeiçoar a nossa terminologias, os nossos termos técnicos, a forma com que expressamos frente à comunidade e até mesmo frente à população. Então aqui eu já passei algumas terminologias para você, etilista, tá? Aqui é dependente químico. Nós a gente não vamos utilizar doente mental, a gente vai utilizar a pessoa em sofrimento mental, distúrbio mental. Vamos tentar, né? Porque vocês viram aí que eu acabo utilizando aí sem querer. Mas é porque, né, fica difícil a gente estar trabalhando juntos aqui e fica mais complicado. Aqui eles tentaram fazer uma associação, né? Vamos lá. Isso é tão absurdo quanto dizer que todo torcedor de futebol é violento. Não, pessoal, uma minoria, uma briga que você vai ter ali no estádio ali, não significa que todas as pessoas que estão naquele estágio ali do estádio são violentas. A gente não pode dizer, pessoal, que, como se diz, uma maçã podre ela contamina toda o cesto. Não, você pega a maçã podre, joga fora. Ou se você não quiser jogar a maçã toda fora, você vai ali tirar a parte podre e aproveita o restante que é bom. Então, em tudo, pessoal, tanto pessoas quanto ser humano, pessoas, objetos, fruto, tudo, pessoal, tudo tem o lado bom, tudo a gente também tem o lado reaproveitável, certo? Então, tudo é questão de equilíbrio, é a gente saber dosar as coisas, tá? Então, vamos continuar. Aqui nessa questão de torcedor que eles estão falando, por exemplo, eu sou corintiano, né? Então, por exemplo, tem a torcida do Corinthians, né? Que é a Gaviões da Fiel. Os bichos é nervoso. Então, falar, não, quem é corintiano é Gaviões da Fiel, é bandido, associa, né? Corintiano a bandido, a não sei o que. Então tem muita disso. Então, o ser humano ele está sempre caracterizando outra pessoa, colocando terminologias aí que não vem ao caso. E engraçado, né, esse nome, ser humano.
Engraçado, né? Ser humano, será que estamos sendo humanos mesmo? Será que estamos tratando os humanos, como pessoas? É complicado, pessoal, muito complicado. A peculiaridade da histérica ou da paniquenta, do bêbado ou do hipocondríaco, transformar-se em rótulo que afasta a pessoa de seu lugar na família, no trabalho ou mesmo na agenda do profissional de saúde. Olha para você ver, pessoal, presta atenção. Vamos lá, o bêbado ou o hipocondríaco. São duas situações, o bêbado e o hipocondríaco, que nós vamos, como se diz, nós vamos lidar com isso frequentemente no nosso dia a dia, na nossa comunidade. E nós sempre, pessoal, temos um pré-conceito. O bêbado na sociedade em si. Uma vez eu levei um tapa na cara da vida. A vida ensina, viu, pessoal? Às vezes ela ensina de formas bonitas, simples, gentis, e outra ela vem te dar um chupapo, me dá um soco no meio da cara sua, na boca do estômago, que você fala assim, ai, nossa senhora, pra que estudo, vida? Mas a vida faz isso. Por quê? Olha pra você ver como é que a gente rotula outras pessoas e a gente tenta que se afastar dessas pessoas. Olha o preconceito que eu tive. Eu estava na missa, eu era coroinha na igreja, fui coroinha por mais de 10 anos. E sempre que entrava um bêbado na igreja, ele costumava atentar. Ele ia lá no padre, puxava a batina, fazia alguma coisa, e sempre. Então eu tinha já esse preconceito de bêbado dentro da igreja. Então certa vez eu estava olhando para trás na igreja e estava vindo um bêbado. Aí na minha mente eu falei, poxa, isso era adolescente novo, bem novo, 13, 14 anos. E eu falei, nem, lá vem mais um bêbado, encheu o saco. Olha o meu preconceito. Olha o rótulo e olha como a vida ensina. Esse senhor, ele estava, vamos dizer, mal vestido, até sujo, emitindo um odor forte, né, até mesmo desagradável. Aí ele foi vindo, ele chegou perto do altar e eu falei, lá vai começar. O que ele fez? Ele fez a genuflexão, né? Ele ajoelhou uma vez, ajoelhou 2 vezes, foi lá no altar, deixou o que ele tinha de oferta, pegou um dinheiro, colocou no altar, baixou a cabeça, fez o gesto de reverência e saiu. Então, naquele momento, quando ele fez aquilo, eu senti que para mim foi um tapa. Então, eu já rotulei aquela pessoa antes de conhecê-la. Então, o gesto que ela teve. Então, ela pegou o dinheiro que ela tinha, mesmo que pouca ou muita, não sei. Mas o que ele fez? Ele doou o que ele tinha, certo? E silenciosamente, calmamente, se afastou da igreja. Foi embora, né? Quer dizer. E outras vezes, esse mesmo senhor, eu o via sempre lá na missa, sentadinho, bêbado do mesmo jeito, pessoal. Então aquilo me chamou a atenção, certo? Então são situações que a gente lida no dia a dia, só que nunca, pessoal, a gente não pode nunca ter esse tipo de preconceito, tá? Porque isso é feio. Então, graças a Deus, eu aprendi isso cedo, a vida me ensinou. E nesse dia eu comecei a ver esse tipo de pessoas de forma diferente, tá? O hipocondríaco. O hipocondríaco, pessoal, a gente vai lidar muito na área da saúde. Hipocondríaco é aquela pessoa que está doente sempre. Ela sempre está com dor de cabeça, sempre está, e às vezes ele nem está sentindo nada, mas fala que está doente.
Ah, não tem nada, 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 mas está sempre doente. Então, às vezes, eu já vi isso. Quando esse tipo de pessoa chega na unidade, Ave Maria, o povo fala de jeito, já ouvi. Tanto pacientes quanto profissionais de saúde já ouvi esse termo. Ave Maria, lá vem fulano, não tem nada, não tem nada. Só vem pra cá pra ficar enchendo o saco. Será, pessoal? O que faz esse hipocondríaco procurar a unidade de saúde todo dia? Será que a doença dele não é lá na casa dele, lá no domicílio, ele está tendo problema na família? E será que é uma forma que eu já até falei em aula anterior de procurar uma ajuda silenciosa? Será que não falta talvez humanidade para a gente ir a fundo e saber o que ele está precisando? Quando a gente fala em atenção básica, a gente fala de ESF, Equipe de Saúde da Família, saúde da família. Será que esse hipocondríaco aqui, lá na família dele, não está tendo um problema? Então, pessoal, são situações que a gente vai lidar no dia a dia. Então, a gente tem que ter muita humanidade, muita sensibilidade, tá? Aqui eu vou abordar para vocês o cuidado da saúde mental, tá? Só que eu vou abordar isso aqui antes de entrar aqui no NASCE, tá? Porque antes de entrar aqui no NASCE, eu quero abordar a reforma psiquiátrica, para depois entrarmos aqui e vocês entenderem onde que eu quero chegar, tá bom? Então vamos lá. O cuidado em saúde mental tem como um de seus princípios possibilitar o primeiro acesso das pessoas ao sistema de saúde, inclusive daquelas que demandam um cuidado em saúde mental. Neste ponto de atenção, as ações são desenvolvidas em um território geograficamente conhecido, possibilitando aos profissionais de saúde uma proximidade para conhecer a história de vida das pessoas e de seus vínculos com a comunidade, território onde moram, bem como outros elementos dos contextos de vida. Podemos dizer que o cuidado em saúde na atenção básica é bastante estratégico, pela facilidade de acesso das equipes aos usuários e, olha aí, bastante das equipes aos usuários e dos usuários às equipes. Então vamos lá. É isso aqui que ficou bem explícito no texto. Um dos princípios, possibilitar o primeiro acesso. Então, quando a gente fala em saúde mental, onde que vai ser o primeiro acesso? Há pessoas, logicamente, que em crise, que eles surtam, às vezes eles nem sabiam. O primeiro acesso vai ser lá na urgência e emergência. A pessoa vai entrar em crise, ela vai estar como se a gente fala se é em surto, mas depois ela é encaminhada à saúde mental. Mas geralmente, pessoal, isso que é importante e isso tem que ficar evidente aqui para todos. Quando a pessoa em saúde mental ela começa a procurar a unidade de saúde e ela não tem, entre aspas, estou abrindo aspas aqui, nada, é uma forma de ele expressar para vocês que ele está precisando de algum aporte, algum tipo de atenção em saúde mental. Às vezes aquele fulano está indo ali com frequência ao ESF, ao PSF, e não é possível identificar o que ele está precisando. A gente sabe, né, que o PSF, a ESF, são territórios geograficamente conhecidos, ou seja, a equipe, o cuidado de saúde mental, a atenção básica, ela está incluída ali naquele território adscrito, que ele tem conhecimentos profissionais, tanto é que pede-se que o agente de saúde ele
more na sua microárea por conhecer as realidades. Então, aqui vem falando uma proximidade de conhecer a história da vida das pessoas. Então, quando a gente fala em saúde mental, tudo fica mais fácil quando você conhece a pessoa. Se você não conhece, o que você vai fazer? O que está aqui? Atenção básica, acesso aos usuários. Então, fazer essa proximidade. Tem que haver essa proximidade entre a unidade básica de saúde e a proximidade ao paciente-cliente. Isso tem que ficar muito específico para vocês. Então, a ECF, a ESF ou PSF, ela tem essa particularidade. Ela está inserida lá na comunidade daquela pessoa que faz o acompanhamento, que precisa do serviço, seja por meio do agente de saúde, seja por meio de uma visita domiciliar e por meio de outro tipo de acesso, tá? Demanda espontânea e tudo mais. Continuando aqui. Por estas características, é comum que os profissionais de saúde se encontrem a todo o momento em situações de sofrimento psíquico. Geralmente, pessoal, o enfermeiro da unidade, o médico da unidade, ele conhece todos os seus pacientes, né, clientes em sofrimento psíquico. Já sabe as reações, já sabe o que esperar, já sabe a medicação que ele toma, se ele está tomando, se não está tomando. Então, é muito importante esse vínculo entre unidade de saúde, profissionais e esse paciente em sofrimento mental. No entanto, apesar de sua importância, a realização de práticas em saúde mental na atenção básica suscita muitas dúvidas, curiosidades e receios dos profissionais de saúde. Este caderno, no decorrer de seus capítulos, pretende abordar algumas dessas questões que nos pegam no cuidado em saúde mental. Eu não vou abordar todas aqui agora, porque nós vamos estar dando uma corrida nesse material, mas vocês vão entender. Quando se fala em dúvida, quando se fala em curiosidade e até mesmo em receio. Dúvidas vão sempre surgir, pessoal. Sempre. Porque saúde mental não é uma coisa, como se diz que eu falei para vocês, uma coisa palpável. Não é como uma febre que você vai ali, a pessoa está com febre, eu dou um dipirona. Estou com infecção de garganta, eu dou um antibiótico. Então, o distúrbio mental, ele é muito mais criterioso, de difícil diagnóstico, tá? O diagnóstico não é tão simples, não. Então, são diversos distúrbios, pessoal, desde os mais raros aos mais simples. E cada situação demanda uma atitude, uma ação diferente. Sabe por quê? Porque todo ser humano é diferente. Não existe ninguém igual ao outro. Às vezes fulano está com ansiedade, está com depressão, mas o motivo daquele fulano é diferente do motivo de Beltrano. Eu vou sempre dar aqui exemplos de mim, da minha vida, para vocês também associar no contexto de vocês, no dia a dia de vocês, tá bom? Aqui uma imagem, né? Olha o que vocês estão vendo aí. Tá vendo aqui que nós somos como máquinas, né? Ou máquinas. Isso aqui eu esqueci o nome disso aqui. Mas são tipo, não é parafuso, não, esqueci. Mas olha para vocês verem que nossa mente, assim como a máquina, ela pode se romper, pode quebrar, pode ter um mau funcionamento. A gente também comunica-se com outras pessoas. Pronto. Então é igual a isso, pessoal. É literalmente a nossa mente é como se fosse uma engrenagem. Lembrei, engrenagens.
E uma engrenagemzinha dessa aqui, pessoal, que se rompe, compromete o funcionamento de toda a estrutura. Isso também somos nós, tá? São nosso cérebro, a nossa mente é como várias engrenagens, só que uma engrenagem dessas que, ó, qualquer uma, pessoal, seja lá qual motivo, trabalho, emprego, relacionamento, lazer, sei lá, já falei dinheiro, né? Dificuldade financeira, doença. Olha que cada engrenagem aqui, se alguma se romper, é problema. Vai comprometer o funcionamento geral da ferramenta. Por isso tem que haver equilíbrio. Então já já eu continuo, tá? Encerrou a primeira parte aqui da aula e já já eu volto.